Tem noites no futebol que passam, e tem noites que ficam. E o que o Bayern de Munique fez contra a Atalanta na Itália não foi só uma vitória por 6-1. Foi um aviso, foi um manifesto. E acima de tudo, foi a confirmação de algo que muita gente ignorou quando um certo treinador levantou a mão e falou: prestem atenção nesse cara. Esse treinador? Pep Guardiola. E o cara? Um nome que agora não dá mais pra ignorar. Michael Olise. Se você ainda acha que isso é só hype, esquece. Os números, o contexto e o que ele faz em campo contam uma história muito mais pesada. E hoje você vai entender sem filtro por que esse cara deixou de ser promessa e virou problema real pro futebol europeu. O massacre na Itália. E o detalhe que muda tudo. 6-1 fora de casa. Jogo eliminatório. Pressão absurda. E o mais louco? Sem Harry Kane começando como titular. Mesmo assim, o Bayern simplesmente passou por cima. E no meio desse caos organizado, teve outro nome brilhando forte, Serge Gnabry. 3 participações diretas só no primeiro tempo. Mas não se engana, o jogo tinha dono. Michael Olise não jogou, ele comandou. 2 gols, participação direta em 3, controle absoluto do ritmo ofensivo. Não foi atuação boa, foi atuação de cara que decide jogo grande sem pedir licença. Agora, esquece um pouco os números. Porque o que realmente separa o Olise dos outros pontas não é só estatística, é inteligência de jogo. Ele domina uma zona específica do campo que é praticamente um pesadelo defensivo. Meio espaço direito entre 30 e 50 metros do gol. Ali, ele vira um problema sem solução simples. Ele pode enfiar bola nas costas da defesa e inverter o jogo com precisão absurda, segurar a bola e manipular o tempo da jogada, ou simplesmente quebrar a linha com um drible seco. E o mais assustador? Ele faz isso com uma calma absurda. Enquanto o defensor está desesperado tentando reagir, o Olise já tomou a decisão antes mesmo do cara pensar. Isso não é talento puro, isso é leitura de jogo em nível de elite. Os números não são normais e não dá pra ignorar. Vamos falar de realidade. 38 jogos na temporada até agora, 15 gols e 27 assistências. Líder de assistências na Champions. Líder entre pontas nas 5 grandes ligas. Na Bundesliga, 10 gols, 16 assistências. Líder isolado. E não para por aí. 75 finalizações, 40 cruzamentos, quase 500 sprints, mais de 220 km percorridos, velocidade acima de 34 km por hora. Isso aqui não é jogador estiloso. Isso é jogador que produz em volume, intensidade e consistência. A história começa lá em Londres, mais especificamente em White City, onde nasceu Michael Akpovi Olise, em 12 de dezembro de 2001. Mas esquece aquela ideia de jogador com trajetória simples. Esse cara já nasceu com um mundo misturado dentro dele. Pai nigeriano, mãe com raízes francesas e argelinas. Resultado? Ele podia jogar por 4 seleções diferentes. Inglaterra, França, Nigéria e Argélia. Mas antes de qualquer escolha internacional, tinha uma batalha mais básica: sobreviver no sistema cruel das academias inglesas. Com apenas 6 anos, Olise já estava sendo moldado em academias. Passou por clubes menores até cair no gigante, Chelsea. E ali, irmão, o moleque já era tratado como diferente. Com 9 anos de idade, já era considerado por olheiros como o melhor da sua geração. E tem mais, foi ali que ele dividiu o treino com ninguém menos que Jamal Musiala. Sim, 2 futuros pilares do Bayern treinando juntos ainda crianças. Só que tem um detalhe que muda tudo. Olise sempre foi aquele cara quieto, fechado, mas confiante até demais no próprio talento. E isso cobra preço. Aos 14 anos veio o primeiro choque. Ele foi dispensado do Chelsea. Sem alarde, sem explicação clara. Simplesmente fora. E aqui começa o capítulo que separa jogador comum de jogador diferente. Porque o que veio depois não foi redenção imediata. Foi humilhação em sequência. Testou no Tottenham Hotspur, rejeitado. Passou pelo Manchester City, dispensado em menos de 1 ano. Tentou no Arsenal, não ficou. 6 meses praticamente sem clube fixo. 6 meses onde muita gente some do futebol. Mas aí entra o detalhe. Quem joga por aura não desaparece. Ele espera o palco certo. Esse palco apareceu no Reading FC. E aqui tudo muda. Não foi só evolução técnica, foi transformação mental. Os treinadores começaram a perceber algo absurdo. Ele não só jogava bem, ele entendia o jogo antes dele acontecer. Era leitura, antecipação, calma absurda. Enquanto outros corriam, ele pensava. Enquanto outros aceleravam, ele parava. E no futebol moderno, quem sabe parar, destrói. Na temporada 2020-2021, esquece, virou bagunça. Olise simplesmente tomou conta da Championship. 46 jogos, 7 gols, 12 assistências. Mas não é um número que impressiona, é o jeito. Gol de fora da área, assistência improvável, decisão no último minuto. No aniversário de 19 anos, gol da vitória aos 94 minutos. Roteiro de cinema. Resultado? Troféu melhor jovem da Championship, seleção da temporada. E aí, acabou o anonimato.
Quando o Crystal Palace buscou o Olise lá do Reading FC em 2021, ele era promessa. Só que tinha algo ali que já chamava a atenção. Canhoto absurdo, controle de bola limpo, capacidade de jogar em espaço curto, ritmo próprio, aquele que bagunça qualquer defesa. Mas o principal, ele já tinha uma coisa rara, capacidade de manipular o jogo. Ele fazia o campo parecer maior para os companheiros, menor para o marcador. Isso é nível elite. Quando o Guardiola falou, não era à toa. Depois de enfrentar o Palace, o Manchester City sofreu. E o Guardiola foi direto. Olise era um problema. E isso vindo dele não é elogio qualquer. Guardiola não fala por educação. Ele fala quando identifica algo real. E ali ele já tinha entendido o que muita gente demorou para ver. Olise não era só habilidoso. Ele já pensava o jogo em outro nível. Contra o Manchester United, jogo praticamente acabado. Último lance, falta. Ele pega a bola, silêncio, bate, golaço. Empata o jogo. In added time. It's Olise for Palace, and it's over the wall! It's absolutely spectacular! E sabe o que ele faz? Nada. Sem comemorar. Sem explosão. Sem teatro. Frio. Na linha do que disse Mário Balotelli. Carteiro não comemora quando entrega a carta. Esse é o nível. O Bayern não comprou um jogador. Comprou um sistema. Quando o Bayern pagou cerca de 60 milhões de euros, não foi aposta. Foi cálculo. Eles não queriam só mais um ponta. Eles queriam controle no último terço, criatividade contra a defesa fechada, variação tática, qualidade em bola parada. E Olise entrega tudo isso. Ele abre o campo como ponta, fecha como armador, finaliza como atacante, cruza como especialista. E isso muda completamente o funcionamento do time. Com a chegada de Luiz Dias, o Bayern montou uma dupla absurda. Antes mesmo desse jogo contra a Atalanta, 67 participações diretas em gols combinadas. E aí você começa a entender, não é só talento individual. É um sistema ofensivo que não dá descanso para defesa nenhuma. O detalhe mais importante, ele não brilha, ele decide. Tem jogador que joga bonito, tem jogador que faz highlight e tem jogador que define o jogo. Olise já passou dessa fase de promessa. Hoje ele cria, acelera, pausa, decide. Ele não participa do ataque, ele é o ataque. Ele já deixou claro que cresceu vendo Neymar. E isso aparece, criatividade, improviso, ousadia. Mas tem algo diferente. Disciplina. Ele não dribla por estética, ele dribla para quebrar estrutura. Isso é o que transforma talento em elite. Com 24 anos, ele está entrando no auge agora. Ou seja, o que você viu até aqui pode ser só o começo. Então esquece aquela discussão antiga. Será que ele é nível mundial? Essa já acabou. A pergunta agora é outra. Qual é o limite desse cara? Porque se isso aqui já é o Olise chegando no auge, o Bayern pode não ter contratado só um craque. Pode ter contratado um dos jogadores mais completos da próxima geração do futebol europeu.